Oi, tudo bom? Vamos lá. Vem comigo para soluções. Soluções, solução, mistura homogênea. Solução, mistura homogênea. Ele diz: o laboratório do professor Curioso. O professor Curioso misturou água e sal em um copo e notou que o sal se dissolveu completamente. Pessoal, o que é dissolver completamente? É porque eu coloquei menos do que o coeficiente de solubilidade ou até o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto que dissolve no solvente a uma determinada temperatura, formando a solução homogênea. Aí ele se pergunta, o que aconteceria se ele aquecesse a água? Como você explicaria isso ao professor curioso? E aí, pessoal, como é que tu explica isso? Veja, a gente deve lembrar que tem aqui, né? Água e sal. Se a temperatura tiver a 20 graus, ele está dissolvendo. Se tiver a 70 graus, dissolve mais ou menos. Vê, pessoal, temperatura é o que? É a agitação das moléculas. Muito bem. Então, a temperatura é a agitação das moléculas. Quando você aumenta a temperatura, o sistema fica mais agitado, então dissolve mais. O que não pode acontecer é você deixar ferver, porque a água vai embora. Se a água foi embora, porque quando ferve ou quando evapora, né, só sai o líquido, só sai o solvente. O soluto sólido não sai. Então, o que é que acontece? Se a água for embora, aí eu vou ter uma quantidade de sal em menos água. Aí, pessoal, ele precipita, ele cristaliza. Por quê? Porque se eu estou dissolvendo 20 gramas em 1 litro, eu estou lhe dizendo, estou dando um valor, só dissolve 20 gramas em 1 litro. Se eu tiver menos que 1 litro, o que é que acontece? Não dissolve 20 gramas, concorda? Porque se eu tiver mais, tudo bem, fica diluído. Mas se eu tiver menos, eu vou ter menos solvente e aí eu vou ter a relação soluto-solvente desigual. Logo, ele vai precipitar. Então, o que é que acontece? Ao aquecer a água, as moléculas de água vão ficar mais agitadas. O sal dissolve ainda mais rápido. Por quê? Porque a solubilidade aumenta com a temperatura. Mas se a água evaporar, eu vou ter o quê? Uma solução, deixa de ser solução para ficar com corpo de fundo, tá? É exatamente a lógica disso. Se eu tiro solvente, se eu tiro água, é como se eu estivesse botando mais sal. Então, vai precipitar, certo? Então, não esqueça isso. Quando eu coloco solvente, dilui. Se eu colocar soluto, o que é que acontece? Concentra. Legal? Gostasse?